Bitcoin fez uma das maiores liquidações da história. Nasdaq liquidou 1,7 trilhões em apenas um dia de negociação. Gap da CME fechando acima, divergência na RSI. Estamos vendo Trump fazendo medidas que estão prejudicando o mercado. Longs estão sendo liquidados. Reunião do Fed virá agora dia 18 e 19. E o que isso nos ajuda tendo o mercado nesse estado atual? Como vocês podem ter visto, o Bitcoin acabou caindo nos últimos dias e ele está fazendo uma das maiores liquidações da história, muito semelhante ao que foi visto no crash da FTX e até no colapso da Celsius. Então vocês conseguem ver que aqueles movimentos marcaram fundo no passado e eles estão se repetindo agora. Vocês podem analisar que o gráfico está em um momento maior, mas é que é um cenário diferente, não tem como esperar que o gráfico fosse fazer esses padrões lá embaixo naqueles preços, é o padrão de agora. E nós estamos vendo fundos confluindo com notícias, quebras e várias liquidações em massas. Os apostadores de alta, eles começam a ser liquidados, aqueles que estão muito alavancados. Isso indica que o mercado está capitulando e fazendo fundo. Então isso, como vocês podem ver até no gráfico do Wall Street Journal, de alguma coisa, ele tem uma fase que é considerada chamada de bear trap, que é quando tira todos aqueles apostadores de alta e assim o mercado consegue subir. Porque o institucional ele estava fazendo isso propositalmente, pegando as pessoas que estavam muito acreditando em alta, se alavancaram muito, e ele varre com essas pessoas do mercado e praticamente não resta mais nenhum vendedor. Pera lá. Não detone a cortina, gato. Então esses movimentos eles são muito normais no mercado e é preciso que você entenda isso aí para você entender um pouco melhor sobre as narrativas do mercado. Porque como vocês viram, eu trouxe um conteúdo um pouco mais focado em Bitcoin. Porém, é o mesmo cenário que vocês vão ver tanto para Nasdaq, S&P, que é os mercados internacionais, as ações, elas estão agindo da mesma forma. O mercado começa a cair por aquelas notícias e tudo anda meio confluindo. Todo mundo diz a correlação entre o Bitcoin e a Nasdaq é a bolsa, a NYSE 100 seria as 100 maiores empresas de tecnologia, então é uma referência para quem investe no mundo cripto e acaba criando uma correlação direta, como o ouro. Era uma correlação há uns tempos atrás, mas atualmente o ouro está muito distante dos movimentos do BTC, não tem praticamente nada parecido. NYSE 100, como eu falei para vocês, liquidou 1,7 trilhões no último dia, foi uma das maiores liquidações da história, então é um indicativo de fundo de mercado quando ele liquida muitos apostadores, porque acaba que o que acontece, não é, além de ter pessoas com medo vendendo, esses mercados criam fundo porque pessoas foram liquidadas, eles foram forçados a vender as suas posições, fechar a mercado, por isso que cria aquelas longas sombras, né? O mercado vem, ele força aquelas vendas a mercado dos ativos e ele vai sempre empurrando para baixo, empurrando para baixo. E daí, para quem estava de fora, acaba sendo uma excelente oportunidade ou acabam recomprando e as pessoas pagando cada vez mais caro e o ativo acaba voltando, né? Agora, se vocês olharem o gráfico do Bitcoin, vocês conseguem ver que, como eu falei no último vídeo, nos penúltimos vídeos, né? Ele, de fato, ele rompeu o triângulo simétrico para baixo, e acabou vindo aqui. Mas por que isto não está me preocupando? Nós estamos bem numa região de trap. Puxar de novo aí no gráfico do Wall Street Journal, que ele mostra o trap é uma fase do mercado muito comum, que é onde ele tira todas aquelas pessoas que botam seus stops no último suporte, igual seria aqui, né? As pessoas colocariam seus stops aqui, o mercado vem, tira essas pessoas da jogada, mas não tem mais vendedores, vocês viram? Os vendedores não haviam mais vendedores quando perdeu o suporte. Isso é considerado um trap. E eu acredito que o Bitcoin já confirmou no gráfico de 4 horas, porém ainda não confirmou no gráfico diário, porque ainda não fechou e nós temos ainda 13 horas para fechar essa vela. Então ainda há muita água para rolar, mas no gráfico de 4 horas, e eu acredito que vai fechar daqui a pouco de 12 horas, daqui 3 horas e pouco, ele já configurou um trap. Outro ponto interessante também, como eu falei antes, o RSI. O RSI já criou uma divergência e, como eu falei, no gráfico de 4 horas já confirmou, aonde os preços estão caindo e o RSI está subindo. Quer dizer o que? Os vendedores não têm mais forças. Os vendedores não têm mais força para empurrar o mercado para baixo. Eles já estão fracos, já estão cansados, já estão exauridos. Pensa que você está numa luta, né? Pensa lá, você que já viu o Rocky Balboa, né, lutando. Então, aquele filme do Rocky Balboa e o alemãozão lá, russo, né? Tá lá, daí tá o russo, pá, pá,
pô, e dando no Rock Balboa, derrubando o cara, derrubando. E o Rock Balboa só aqui, ó, só levando, pô, levando. Só que uma hora ele cansa. E daí o Rock Balboa vem, pá, começa a virar a luta, entendeu? Ele começa a mudar a intensidade da luta, porque já não tem mais força o outro lado, entendeu? Agora começa a vir esse outro lado empurrando pra cima. Então é mais ou menos assim a dinâmica do mercado. Nós vamos ter os vendedores e os compradores. Vendedores pode ser institucional, querendo assustar o varejo, ou até pessoas que estão shortando, mas a maioria do tempo é pessoas sendo liquidadas. Então, com os indicadores aqui, você consegue identificar momentos de exaustão do movimento. Olha como o volume está acentuado, ó, nesses pontos. Isso aqui, esses volumes nessa altura geralmente são encontrados somente em grandes topos ou grandes fundos. Aqui, ó, voltando na tela para vocês. Esse volume aqui que eu acabei de me referir, ó. Volume e volume agora. Então, vocês verem que até o volume está menor e o preço está aqui. Se isso fosse uma tendência sólida, o volume deveria ser sempre crescente, como nessa fase aqui, ó. Olha, o volume é crescente. Então, isso é um movimento verdadeiro. O volume está crescente e os preços estão descendentes. E agora aqui, em um movimento maior, os preços estão descendentes e o volume não está crescente. Isso dá de ver tanto no volume, dá de ver tanto no RSI, igual aqui embaixo. Tem várias coisas que vocês conseguem tirar para dar uma temperatura sobre o mercado. Outras notícias que saíram também é que o Trump está trazendo notícias que prejudicam o mercado. Mas o que é interessante vocês compreenderem e entenderem sobre isso aí? O Fed é como se fosse o nosso Banco Central aqui do Brasil. Ele não é o mesmo formato que é aqui no Brasil e nos Estados Unidos. O Fed não é correlacionado com a presidência. Então o presidente consegue criar notícias, atas, criar impostos e coisas separadamente do Banco Central, que seria o Fed nos Estados Unidos. Então muitas notícias estão saindo ali, pessoas comentando, até influenciadores maiores lá dos Estados Unidos, Dubai, outras pessoas que eu acompanho, eles comentaram muito que isso faz sentido no mercado atual. E é um pensamento, uma reflexão que eu quero fazer com vocês. Que se o Trump agora ele começar a assustar os mercados, olhem S&P. Como eu falei para vocês, S&P também está derretendo. E por que isso faz sentido o Trump querer assustar os mercados? Porque quando começa a assustar, isso é um valor de mercado, isso aqui não é somente uma especulação. S&P é composto pelo índice das 500 maiores empresas, e aqui dentro tem Apple, tem Nvidia, tem Microsoft, tem várias outras empresas, só que isso é uma reação em cadeia. Essas empresas começam a perder valores, empresas que estavam alavancadas, que usam até seus próprios ativos como garantia, começam a se desvalorizar e começa a criar um pânico, FOMO, assusta o consumidor. Muitas pessoas estão comentando sobre a estagna inflação, que é uma inflação subindo e o desemprego aumentando. Então seria descorrelacionado. O certo seria ele começa a aumentar o índice de desemprego e a inflação deveria ir caindo. Porque quando as pessoas começam a perder seus empregos ou mudar a economia esfria, a inflação deve diminuir, porque as pessoas estão gastando menos, as lojas estão vendendo menos. Então imagina um mercado que estava bombando, vendendo todo mundo, agora as pessoas não estão conseguindo ter acesso aos produtos, os produtos estão muito caros para a economia, então os mercados acabam se forçando a baixar um pouco os preços, ou pelo menos parar de aumentar, para os clientes conseguirem comprar e a economia se manter estável. Senão as coisas começam a quebrar. Imagina o mercado, ou lojas, ou empresas estão batendo de frente com: eu preciso baixar o meu preço, senão eu não vendo. E a estagna inflação a inflação continua subindo e o desemprego aumentando. E isso é um fator ruim na economia que o Fed muitas vezes, ou o Banco Central, não tem muito como agir. Ele não consegue simplesmente cortar a taxa de juros, porque simplesmente vai inflacionar mais ainda uma coisa que já não está conseguindo ser controlada. Só que quando o Trump faz essas medidas e joga o mercado para baixo, igual nós estamos vendo aqui, S&P sendo afundado para baixo, Nice 100 também sendo afundado para baixo, você acaba criando, quando vir essa próxima reunião do Fed, eles vão ficar assim: opa, olha a queda que teve na Nasdaq. Opa, eu acho que nós estamos em um momento um pouco de crise, entendeu? Não estava tão bonito quanto a gente imaginava. E isso força o Fed na próxima reunião a cortar as taxas de juros. E olha como outro ponto interessante, no S&P acabou criando um gap aqui. E como eu falei, o gap tende a ser fechado,
Então, na maioria das vezes, cria-se o gap e ele volta a ser fechado, como foi aqui, ou vários outros momentos aqui. E eu já notei muito isso no mercado americano, que é muito comum ele criar o gap perto de fundo, porque é tipo, vem essas notícias durante quando o mercado está fechado, sábado, domingo, quando abre o mercado todo mundo já está vendendo e o preço já abre lá embaixo. Isso aqui é oportunidade, porque quem opera o mercado tradicional já tem pelo menos um alvo ou uma direção de onde o mercado pode vir, ó. É um gap. Esse gap também está sendo visto no BTC e é um dos maiores gap e oportunidade também, ao mesmo tempo, porque ele acabou criando o gap, olha. Então, o preço ele tem de vir no mínimo $87 mil para vir fechar esse gap que acabou criando. Ele tem que fechar o gap por completo e acabou que a gente fechou. Eu falei nos últimos vídeos que o Bitcoin poderia não ter fechado o gap perfeitamente, mas agora com essa vela ele acabou fechando. Vocês viram que entrou muita compra hoje, então isso é muito interessante porque esse movimento está acontecendo dentro da semana. Nós estamos em horário de comércio normal. Hoje que eu não sei nem o dia, hoje é terça-feira, então é um momento que as bolsas estão abertas, ETFs estão abertos, então não irá criar gaps. Então provavelmente ele virá fechar aqui, só que quando ele fechar esse gap aqui, isso aqui já vai ser configurado aquele trap, então é muito mais fácil daqui o mercado tender a estourar para cima. Outro ponto interessante, e numa visão mais macro do mercado, tem o gráfico Rainbow Price Chart. O que seria isso aqui? Tem vários estudos sobre o Bitcoin, porque o Bitcoin ele é, como eu posso dizer, um ativo programado. Por isso que existe a criptografia, o Bitcoin. Então, várias coisas no Bitcoin são previsíveis, como a inflação do Bitcoin, as leis da potência funcionam no Bitcoin por causa dessa adoção, como a internet foi previsível calcular lá na década de 2000, na virada de 2000, não é que era previsível de dizer eu vou acertar o time ou quantos usuários tem, mas pelo tempo de adoção e o tempo que existe aquele ativo, tu consegue criar um gráfico de potência, que é o gráfico dos grandes números, que ele vai sempre escalando e subindo, mas você consegue ver que ele está voltando aqui para a zona azul. Isso é considerado um bear market, entendeu? Ele está voltando para aquelas regiões que o preço está em desconto. E eu estou vendo que ele está muito mais correlacionado com 2016, 2015, do que com o último ano aqui, 2019, 2020. Porque vocês verem que ele foi uma subida lenta e gradual. E aqui a gente também está fazendo isso aqui. Olhem como, se vocês olharem o gráfico do Bitcoin em si, parece uma alta mais exponencial, mas na verdade ele está bem, como é que eu posso dizer, moderado com o padrão de alta dele. Ele não está tipo nada muito acima, muito esticado, né? Ele está uma alta tranquila. E isso é um bom indicativo de que ainda a gente tem muito chão pela frente. A gente não viu nem o corte das taxas de juros, a gente não está nem num ciclo expansionista. Então é como se estivesse num bear market, num mini bear market, né? Esse nível de queda, ainda porque a gente consegue ver as pessoas sendo liquidadas, a pressão de venda. A gente só não está nesse bear market no Bitcoin, mas nas altcoins todas estão sangrando, perdendo os fundos muito forte. Então é um bear market, só que não voltado para o Bitcoin. Não voltado para o Bitcoin, ele é um bear market nas altcoins. Geralmente nos outros anos andava meio correlacionado, agora tipo, é só Bitcoin que está subindo. Só que com o tempo, esse capital tende a migrar para as outras altcoins quando for em momentos mais favoráveis, que seria o corte da taxa de juros, né? Nós estamos ainda em medo, não estamos mais em extremo medo, como foi uns dias atrás, mas é um bom indicativo de compra ainda, para você que está comprando fracionado, se compra no medo e se vende na ganância. Ó, nós temos extreme greed. É aqui que tu vende. Nós nem vimos o Bitcoin chegar em extrema ganância. Nós nem vimos chegar. Então ainda há pontos de realizar lucro e ainda não chegou. E o gráfico de liquidez, como vocês podem ver, toda a liquidez está acima. Já o mercado vem caindo, logicamente, como eu falei para vocês no último vídeo, que ele vinha buscar essa liquidez aqui embaixo, liquidar as pessoas, mas os stops dos usuários estão todos acima, né? Estão todos acumulando lá para cima na faixa de... Aqui nesse nós estamos vendo somente até 95, mas se nós olhar, eles estão mais concentrados na faixa de $100 mil, né? Na faixa de $100 mil é onde está a maior liquidez do mercado. E para quem está em pânico com Ethereum, porque ele vem afundando bastante, eu já faz alguns dias que eu venho trazendo essa informação, porque eu também quero trazer a realidade do cenário atual, né? Para vocês verem como opera. Não adiantava eu vir aqui ficar assustando vocês dizendo
ó, o mercado vai cair, 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 porque daí vocês acabam vendendo as posições, que é isso que o institucional quer. Ele quer comprar mais barato, ele quer o teu Ethereum, ele quer o teu Bitcoin, ele quer que você venda com pânico que esse mercado não vá parar de cair, para depois o mercado fazer isso aqui, ó. Entendeu? E tu acabar tendo que recomprar mais caro. Aquele gráfico do Wall Street, ele é muito interessante para vocês entenderem as narrativas, entenderem que aquilo ali é proposital para o mercado cair, afundar, as pessoas venderem com desconto os seus ativos e o preço depois você acabar ficando descrente. Tem a fase da descrença, onde o mercado volta a subir, as pessoas não acreditam mais na alta e acaba que fica somente para o institucional esse dinheiro, né? Então, a ideia é comprar e andar junto com os institucionais, entender que você tem que operar no pânico e vender no lucro na hora de se desfazer, não ao contrário, né? Então, pensa assim, ó, pensa que você quer comprar uma televisão, né? Você quer comprar um iPhone, um celular, e essa televisão custa $4.000, né? O valor dela, ela custa 4 a 6 mil dólares, e hoje ela tá por $2.000. Você acha melhor comprar ela quando ela está em $4.000 ou comprar agora que ela está em 2, entendeu? É mais ou menos assim que funciona a dinâmica. Você tem que ter essa visão de que você está comprando uma coisa que vale 4 ou 6 mil dólares por 2. Aqui no caso, hoje, está em 1.900. E ela já chegou a 4 mil dólares. Ó, a gente tem uma média de preço aqui, ó. Várias vezes o preço chegou em 4 mil dólares. Tem pessoas lá ainda presas em 4 mil dólares. Então, esse é um padrão que vocês têm que acompanhar e compreender que isso é possível. E eu falei também voltando na tela aqui, eu falei para vocês que o preço poderia vir aqui e ficar caindo, violinar, mas tu vai aumentando o teu lucro conforme tu vai comprando a queda, né? Outros dois ativos que eu queria trazer para vocês. Aave segurou muito bem a queda ontem. Ontem, Aave praticamente ficou no 0 a 0, enquanto o Ethereum estava caindo 8%. E eu já venho falando isso há um bom tempo aqui no gráfico de Aave contra Ethereum, que ele está segurando mais que o Ethereum e ele sobe tão bem quanto o Bitcoin. Olha como ele está se segurando, ele está lateralizando frente ao Ethereum. Só que quando romper isso aqui vai ser um padrão de bandeira de alta, né? É esse padrãozinho aqui que ele rompe e sobe forte para cima. Então, é isso que eu estou falando para vocês. Tem ativos que eles estão segurando. A maioria que vai estar sangrando muito, como Memecoin. Memecoin vai estar sangrando muito, ó, caindo sem parar isso aqui. Enquanto ainda há ativos que eles estão resilientes, eles estão segurando. ENA, eu falei para vocês, eu já estou acompanhando ENA, estou mantendo as posições, que ela está formando um padrão de fundo. Olhem no último vídeo que eu falei que ela ia dar a oportunidade de comprar, ela ia retestar e ela vai fazer aquele padrão ao redor da média de 80 no gráfico de 4 horas. Ele vai fechar em cima, ele vai fechar embaixo e ele faz o Power Breakout para sair um rompimento para cima. Outra coisa que eu falei também foi sobre Litecoin. Litecoin eu falei que era para tomar um pouco de cuidado, porque poderia ser um padrão de distribuição. Agora, eu só acharia interessante voltar para a Litecoin se ela voltasse acima desse fundo e fizesse um pivô, onde tu tem um stop mais claro, ela voltasse aqui e fizesse um pivô agora aqui, e tu conseguiria colocar o teu stop aqui, ou talvez aqui, para quem tem um alvo maior, né? Mas fora isso, eu não entraria em Litecoin, porque olha como ele rompeu esse padrão de distribuição para baixo, né? Eu havia falado para vocês. XRP, eu acredito que é mais interessante comprar agora. Mesmo ele tá fazendo esse padrãozinho de trap, até um pivô de baixa, mas pode ser visto como uma correção ABC, né? Só que ele tá vindo bem nesses fundos aqui. É aquele padrão de risco-retorno que eu falo para vocês, de tu comprar e colocar o stop acima. Tu colocar o teu alvo acima. O teu alvo, tu tá num padrão interessante de compra aqui. Tu compra com o stop abaixo e como vocês podem ver, já tá subindo 5% aqui. É 2 dias, isso aqui dá uma altinha aqui considerável, já morreu a queda, entendeu? Já morreu e todo mundo fica assim, nossa, cadê a queda que tava aí, né? E como vocês verem, Bitcoin, ele tá aparecendo força agora aqui. Ele tá aparecendo força, nós já estamos vendo, ele tá subindo 4%. E antes que eu me esqueça, a dominância do Bitcoin, ela tá retestando a cunha pelo lado de baixo.
E isso aqui é muito interessante vocês entenderem, porque quando perde-se essas linhas aqui, é muito difícil o mercado voltar a subir acima delas. Elas perdem, geralmente elas começam lá, como é que eu posso dizer, lateralizar embaixo. Só que quando elas perdem aqui é uma queda mais rápida. Então, pra mim, eu tô vendo sempre isso aqui como oportunidade. Eu acho que já fica chato, né? Faz dias que eu digo, é oportunidade, oportunidade, oportunidade. E é isso aqui que vai enxugando a liquidez das altcoins. Então você não vende as tuas altcoins aqui. Eu sei que você deve estar no prejuízo, eu sei que você deve estar com as altcoins mais no vermelho, né? Eu também tô nas minhas altcoins, mais sorte, comprei bastante BTC, mas agora não é a hora de vender altcoin. Nós estamos, assim, ó, no momento de comprar. Aqui tu compraria ali, como diz, com um stopzinho acima, só que esse gráfico ele é um inverso, né? Quando ele, no caso aqui eu inverti o gráfico, né? Mas quando ele cai, as altcoins sobem, né? Então olha como ele tá fazendo aqueles padrão de fundo. Por isso que eu digo, é muito bom vocês virarem o gráfico ao contrário, porque quando vocês só ficam olhando padrões altistas, você vira um pouco o gráfico e fica, não tava tão positivo assim quanto eu imaginava, né? Olha Bitcoin. Esse aqui é o gráfico do Bitcoin de cabeça para baixo, ó. Ele parece que está caindo, né? Mas olha se ele não a queda já não está começando a lateralizar aqui. E essa volta aqui, ela é mais rápida, ela é tipo uma volta em V, não é uma aqui não, quando começa a espichar assim, não é tão demorada a recuperação. É uma recuperação mais aguda, como aqui, ó. É uma recuperação mais rapidinha, tu não vai esperar tanto para ver isso aqui. Essa foi minha análise de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe um comentário e se inscreva aqui no canal para acompanhar mais análise e acompanhar o mercado junto comigo, rumo ao 1 bilhão em patrimônio líquido, tá bom? Tamo junto, valeu.